Antes da nossa prece, vamos aguardar a equipe de passistas, que acho que o calor é tanto que até o plano espiritual está demorando para chegar. Uma brincadeira carinhosa, mas é muito importante esse momento nosso de concentração, de desligarmos um pouco da nossa vida cotidiana, de nos preparar para essa hora de bênção, para essa hora nossa, para podermos despir todos aqueles problemas dessa para poder agradecer também e pedir pela próxima. Muito importante. Porque é um momento que nós procuramos desfazer todo o nosso compromisso material, se nós partimos deixando a matéria de compromisso de passar para vocês de casa, nosso nossos amigos nos recebem de braços abertos, espargidos, para que esse momento seja como nosso orador de hoje é o Ricardo, que já está presente aqui na sala, e como sempre é finalizado o preparo dos médiuns, também com uma oração. Vamos dar início à oração dessa noite, para que possamos receber e dar o melhor de nós. Aquela oração simples, singela, que nossos pais, muitos deles, proferiram nos momentos mais alegres, o agradecimento, mais tristes da nossa jornada. Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas,
na medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda perturbação, porque é teu reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Aos meus colegas, nos desculpem por já termos iniciado, mas eu coloquei inclusive para a equipe de casa e da casa, que também finalizamos com uma prece lá. Então, seja bem-vinda a equipe de passistas, já preparada para o momento dessa noite. Ricardo? Baixou a ansiedade, Ricardo? Olha, eu procurei ficar bem calmo. Boa noite. Escutando bem aí? Pessoal de casa, Vanderlei, tudo bem? Ótimo. A palestra de hoje, eu já fiz essa palestra num sábado, tá? E depois alguém de vocês, eu sei até quem é, mas não vou falar, pediu para repetir a palestra hoje. E também essa é a última palestra desse ciclo, né? Então a Manuela vai passar o post-it, por favor, para que vocês possam sugerir mais alguns temas, ou mesmo repetir alguns temas, tá? Então, fiquem à vontade. Então, eu procurei reduzir um pouco o tempo, né, dessa palestra, porque no sábado a gente fica mais à vontade, as pessoas costumam também participar, e então eu reduzi um pouco o tempo, mas acredito que a essência fica mantida. Então, os nossos medos universais. O que nós pretendemos? É falar um pouco sobre os nossos medos, o que eles acarretam, o que nós precisaríamos fazer, né? E também entender que os medos, eles têm um padrão, né? E esse padrão, ele nos acompanha por várias e várias encarnações. Ok? Sem mágoas, vamos lá. Pode manter, pode manter. Eu te aviso quando for para mandar. Tá? Então, os padrões universais do medo podem ser tão sutis em sua manifestação, mas ao mesmo tempo muito dolorosos ao vir à mente, ao chegar até a nossa mente. Que isso é tão doloroso, ao mesmo tempo tão sutil, que criamos máscaras para torná-los mais suportáveis. Então, nós somos às vezes tão bem-sucedidos em esconder os nossos maiores medos para todos os fins e propósitos, que as razões originais
desses medos, dessas nossas feridas, são esquecidas. Faz sentido? E tudo que resta é como ela se expressa, como eles se expressam. Então, devido a essas estratégias que nós empregamos para mascarar os nossos medos, jamais somos obrigados a falar sobre as nossas mais profundas feridas. Mesmo assim, eles não somem. Eles continuam fazendo parte da nossa existência, com persistência, né? E sem serem resolvidas essas feridas profundas, aí vai como se estivesse girando, às vezes até sem perceber, muitas vezes porque mascaramos, né? Então alguma coisa acontece, aí a gente fala, poxa, por que está acontecendo isso? Né? Por que esse medo? Por que essa angústia? Né? Então é isso que a gente quer hoje falar um pouco, de uma maneira que eu espero que seja objetiva, né? Já que eu sou muito prolixo, né? Então, esses medos universais, eles convergem para 3 padrões básicos, ou uma combinação deles. O primeiro medo universal é o medo do abandono. É um sentimento que toma conta de nós quando a gente fica sozinho. Então, dentro de cada pessoa, de cada família, há uma sensação não expressa verbalmente de que existimos separadamente. E de quem quer que seja responsável, pela nossa existência. Isso inclui Deus. Isso inclui o nosso Mestre Jesus. Ficamos separados. Percebemos em nossa memória remota que fomos trazidos até aqui e abandonados, sem que nos fosse dada uma explicação ou razão. E por que a gente deveria esperar que fosse diferente? Na presença da nossa ciência, da ciência, que colocou um homem na Lua e traduziu o código genético, o DNA, realmente não sabemos quem somos. Também não sabemos como viemos parar aqui. Porém, quem assistiu a palestra do Sérgio semana passada, muitos de nós viemos de Capela. Certo, Sérgio? Então, sabemos que viemos de Capela. E se não formos bonzinhos, vamos para Quiron, né? Agora, como é que a gente foi parar em Capela? Eu não sei. Alguém sabe? Né? Faz parte dessa evolução universal, né? Desses padrões universais do nosso desenvolvimento, né? Das galáxias, da movimentação dos sóis, dos planetas, enfim. Mas não é o objetivo hoje, né? Então, mas nós sentimos que somos seres espirituais, né? E enquanto ao mesmo tempo nós procuramos validar os nossos sentimentos. Então, nas ocasiões em que nós sentimos
mesmo sem estarmos plenamente conscientes do que precisamente ocorre, nosso corpo cria uma tendência emocional, né? Que é descrita como estarmos carregados ou uma pilha de nervos, né? Em outras palavras, essas cargas emocionais, essa pilha de nervos, né, essas tendências mostram os nossos medos. E quanto mais elevada for, maior o medo que nos assalta. E raramente essas emoções se enganam. Então vamos lá. O primeiro medo universal. Primeiro medo universal. Eu dando uma. Desculpe, Mauro. Primeiro medo universal, então, eu já falei. Agora vamos para o segundo medo, que é a baixa estima. Então, quase que universalmente, existe o sentimento em toda pessoa, de todas as culturas, de todas as sociedades do mundo, de que, de alguma maneira, não somos suficientemente bons. Que não merecemos reconhecimento pelas contribuições que damos à nossa família, comunidade e locais de trabalho. Sentimos que não valemos o bastante para sermos honrados e respeitados como humanos. Com o sentimento da baixa estima, que nem sempre é consciente, ele está sempre presente e fundamentando a maneira de abordarmos a vida e os relacionamentos com outras pessoas. Como achamos que somos mestres em sobrevivência emocional, frequentemente nos encontramos criando cenários na vida real equivalentes aos valores ilusórios ou imaginários, né, que atribuímos a nós mesmos. Se esses cenários ou outros semelhantes já se desenrolaram na sua vida, é bem provável que sejam máscaras criadas habilidosamente para você questionar seu próprio valor. Mediante seus relacionamentos pessoais e profissionais, vem a lembrança das suas crenças íntimas acerca de si próprio. Crenças que pedem uma cura mais eficaz. Terceiro medo universal: entregar-se e confiar. Se você já experimentou um relacionamento de qualquer tipo, em que o nível de sua confiança foi tão alto, tão completo, que se sentiu disposto a abrir mão da sua própria individualidade em troca do conhecimento de uma individualidade maior. Se você já experimentou isso, né, é uma sensação quase universal de que temos em nosso íntimo não confiar a outras pessoas o nosso saber, o saber do nosso corpo ou a paz do nosso mundo. E por que deveríamos pensar de outra maneira? Todos os dias nos mostram exemplos de comportamentos
que parecem justificar e até mesmo perpetuar a sensação de que vivemos em um mundo assustador e perigoso. Por exemplo, notícias da internet, televisão, filmes, etc. Esse planeta, que chamamos de nossa casa, tem cenas de terror, assassinatos e assaltos sem limites diariamente, além de violações de confiança, traições e um sem número de preocupações com a saúde, para as quais somos alertados todos os dias, de tal maneira que certamente acaba nos parecendo um lugar assustador. Essa preocupação com a saúde, que diariamente a gente vê na internet e nas notícias, são produto da volúpia, né, de ganhar dinheiro dos laboratórios. Então, eu vi nos meus estudos uma estatística que diz que morre mais gente tomando medicação que não precisava tomar do que quem toma remédio para o seu problema mesmo. Fica aí a questão. Talvez possamos falar sobre isso. Então, na presença de todas essas razões que temos para não confiar, a gente está aqui e em várias oportunidades nós recebemos um convite para encontrarmos uma saída da prisão que o nosso medo nos tranca. Todos os dias, as experiências de vida podem nos demonstrar o quanto podemos confiar. Não cegamente, sem uma razão vivida, mas realmente sentir essa segurança material e pessoal que nos pertencem nesse mundo. Pode passar. Olha só. Eu estou trazendo aqui um quarto medo universal e é uma experiência minha de ousar dizer que a imortalidade é um medo que nós temos. Vou tentar explicar. Você, Bruno, está encarnado? Bem encarnado. Bem encarnado. Então, bem-vindo às necessidades da vida corporal. Todos são bem-vindos a essas necessidades. Fazer o que agora? Já foi objeto de uma ou duas palestras da Adria, do Mauro. Encarnei. E agora? Então, e agora? O que eu preciso fazer? Preciso preparar a nossa estrutura emocional para receber essas necessidades da vida corporal. Precisamos aprender conteúdos que amadureçam as nossas expectativas. Posso afirmar que esse programa de amadurecimento de expectativas
está completo na doutrina espírita. Porque ela consola e não nos ilude, não nos engana. Muitos pensam, meu Deus, investi tanto no meu corpo, deixei de viajar, de comer glúten, reduzi o açúcar, fiz dieta low carb, plástica, botox, e agora esse danado está desvanecendo, né? Qual é a lição? Quando eu educo o quê? As expectativas, ou consigo fazer planos maduros de felicidade na Terra. Eu consigo fazer planos maduros. Mas a gente pode fazer planos maduros? Primeiro entenda que você é um espírito imortal. Então tenha projetos eternos. Não tenha medo disso. Claro que você pode, por exemplo, ter um desejo imediato. Comprar um carro, fazer um botox. Botox está na moda, pelo jeito, né? Mas você precisa mesclar com esses planos imediatos, planos considerando a sua imortalidade. E um dos itens que não pode faltar é o plano de pagamento dos seus débitos. Então, isso dá um certo medinho, na minha opinião. Não sei o que vocês acham. Por isso que eu coloquei a imortalidade como um medo que nós temos. Então nós temos medo de morrer morrer porque morre o nosso corpo material. Mas nós somos imortais. E agora? Esses meus medos vão continuar existindo, mas vão continuar sim, até que você amadureça. Você faça planos eternos. Então, eu estou novamente convidando vocês para um plano de 400 anos. Tá? 400 anos, em média, são 2 encarnações. Segundo segundo a média, 2 encarnações. Mais para frente eu vou falar uma coisa sobre isso. Bom, pode passar, né? Agora, qual é a grande sacada para a gente ir amadurecendo espiritualmente? Amorosidade. Amorosidade é o termômetro do amadurecimento espiritual. Eu vou colocar aqui 4 principais dores da nossa alma provocadas pelo autoabandono, pela ferida da fragilidade, que é a carência, o medo
solidão e rejeição. São verdadeiras cadeias emocionais resultantes do egoísmo frenético e milenar que nos assola. A carência é a falta de você mesmo. A saudade de quem foi criado para alcançar a angelitude. É a origem da mágoa com a vida. A carência. Então, nós temos carências materiais, né? Podemos ter carências materiais. Mas a principal carência que nos causa muita dificuldade é a falta de si mesmo. O medo nessa questão, ele surge em função da falta de autoconhecimento. A angústia que brota da necessidade de se descobrir. É a origem da ansiedade. A solidão é a desconexão com a sua natureza interior. É a origem da tristeza. Essa desconexão com sua natureza interior, que é a natureza que nós pertencemos como filhos de Deus. A rejeição é o quarto. É a não aceitação da pessoa ser o que ela se tornou. A distância emocional do amor próprio é a origem da desconfiança tóxica. Então, mágoa, ansiedade, tristeza e desconfiança, quem não já padeceu ou padece dessas dores emocionais? São efeitos do longo tempo sem olhar para as nossas necessidades pessoais. Porque as nossas necessidades, elas são poucas. As nossas carências são ilimitadas. Então, sem olhar, sem coragem, né, de assumir essa fragilidade, sem coragem de atender e de enxergar os seus limites e as suas necessidades de amparo, que traz a humildade. Não ter a si próprio é o maior dos padecimentos expiatórios que pode existir. Na maioria das vezes, é um sofrimento não reconhecido por nós, porque ele é camuflado de vários outros dramas interiores. Na essência, é a nossa alma suplicando ajuda, amparo, carinho, consideração, acolhimento, apoio e bondade. E tudo isso é um apelo silencioso por amor. Então, a energia da amorosidade, ela preenche o coração. Ela alinha propósitos. Confere uma sensação de que forças muito maiores e sublimes guiam os nossos passos, fortalecendo então a sensação de que tudo vale a pena e tudo tem sentido. Pode passar, né? Na frequência do amor,
O ser espiritual cura seu autoabandono e reveste-se da aura da amorosidade e da libertação do seu ser. Nessa frequência da amorosidade, o humano absorve Deus. Hermance Dufour, Belo Horizonte, fevereiro de 2018. Espírito de Hermance Dufour. Depois nós vamos mostrar, para encerrar rapidamente, um gráfico que mostra essa questão do medo, né, dos medos e da amorosidade, né? E eu queria fazer uma reflexão junto com vocês para que nós possamos cuidar dos nossos pensamentos, sabe? Cuidar das nossas palavras e das nossas atitudes. Kardec, ele fala que se reconhece o espírito pela linguagem que ele emprega. Emmanuel diz que estacionamos em algumas imagens, como do medo. Por exemplo, do medo. O que ele quis dizer com isso? A gente cristaliza algumas imagens de medo e elas ficam, né? Os nossos benfeitores, anjos da guarda, mentores, a fim de avaliar como têm sido os nossos relacionamentos afetivos, e para avaliar, né, esses relacionamentos afetivos, eles tomam como base as nossas 5 últimas reencarnações. E tem chegado à mesma conclusão: a repetição dos mesmos padrões. E esses, né, nessas 5 encarnações, né, são frutos das experiências que se repetem. As experiências, na verdade, nós temos as experiências, mas repetimos sempre o mesmo padrão para camuflá-las. 5 encarnações. Eu estou propondo um projeto de 400 anos e eles analisam os nossos últimos 1000 anos. O que está te inspirando hoje? Teu passado ou teu futuro? Um puxa você para trás, outro, né, puxa você para frente. Outro alavanca sua mente, seu psiquismo para frente. E qual deles você segue? Essa é uma reflexão que eu deixo para vocês. Esse é o ponto vital da nossa reflexão de hoje. Que tipo de influência você está cedendo? E não estamos nos referindo a influências da mídia, do obsessor. Não. Mas a influência de dentro de você. E por quê? Porque existe uma multidão dentro de você reivindicando comportamentos
e fidelidades. Fica essa reflexão para vocês. Wanderlei, você pode colocar os gráficos, por gentileza? Então, as feridas, né, do abandono, da fragilidade, elas causam medo. Eu vou pegar aqui, senão eu fico olhando de lado, aí o pessoal de casa não vai escutar. Então, a ferida do abandono, não vamos falar de tudo, tá? Não há necessidade. Mas olha, o medo. O medo é o desconhecimento de si mesmo, lembram? Ele gera ansiedade, gera incapacitação, ele gera dependência, mágoa, idealização, né? Não pertencimento, isso é muito importante, né? Expectativas, melindres, insatisfação, e por sua vez gera inadequação, gera revolta, a solidão, né? Baixa imunidade, amargura, tristeza e a rejeição. Rejeição, desconfiança, inveja, culpa. Lembre-se das palavras de Jesus, né? O amor cobre a multidão de pecados. E a amorosidade? Por favor, André. É a cura, né? Então, através do autoconhecimento, da segurança, da determinação, da leveza, né? Da autoconquista, descoberta de qualidades e talentos, autopertencimento, benevolência, compreensão, tolerância, autoconfiança, acho que eu já falei, valorização pessoal e honestidade emocional. Ou seja, sermos honestos emocionalmente, né? Fica aí essa questão, né? Para que nós possamos pensar, ver aonde nós estamos, que medos que ainda nos trazem muito sofrimento e como podemos fazer para que eles desapareçam. Não vai desaparecer de uma hora para outra, né? Mas temos que tentar. Muito obrigado e estou sempre à disposição de vocês. Grato.